É interessante quando eu penso na palavra blindagem para a família. Blindagem no dicionário fala que é um ato de blindar, de proteger. Fala que é um revestimento usado para proteger contra projéteis, veículos e engenhos de combate, navios, carros fortes e tudo aquilo que possa vir a atingir ou um exército, ou uma nação, ou uma cidade, ou um forte. Tudo aquilo que pode atacar, você precisa ter uma blindagem. E esse ataque, ele não é visível. O ataque que os nossos filhos estão sendo submetidos, ele é um ataque covarde, porque ele é um ataque na mente, ele é um ataque nos sentimentos, ele é um ataque na visão, porque é vergonhoso para a criança se expor ao que ela tem sido exposta. É muito traumático. Ontem, nas imagens que nós víamos, o pastor Estevão estava ao meu lado e ele disse uma coisa interessante, que ele disse, nossa, eu não consigo nem olhar. Eu disse, é muito forte, pastor, muito forte. Agora, avalie uma criança que é exposta a isso e é obrigada a ficar observando, porque o pai ou a mãe está ao lado, você está ao lado, você não está blindando o seu filho. Eu queria deixar isso bem claro. A família não blinda só quando está ao lado. Porque se a família está ao lado de algo que é indevido para a criança, ela não está protegendo. Amém? Você protege o corpo, porque você está ao lado, ninguém vai chegar perto do seu filho, da sua filha. Mas você não protege o que está invisível aos seus olhos. Sentimentos, pensamentos. A mente da criança. Ela vai sendo instruída para aquilo que eles desejam, para o que esses pequenos grupos desejam e querem. E houve um período, há pouco tempo atrás, eu queria já preparar o segundo vídeo, pode ir colocando, que saiu na mídia, saiu em grupos, né, um modismo na área de cortar o seu próprio corpo para aceitar desafios. Perceba, igreja, perceba escolas, perceba famílias, que é um passo de cada vez. É um passo de cada vez, bombardeando cada área da vida do adolescente, da criança, do junior. Avalie o que vai ser dos nossos bebês daqui a 5, 10 anos. Ontem nós aprendemos sobre a blindagem na escola e no governo. Vocês ouviram o juiz aqui falando, doutor Henrique, e a assistente social judiciária, falando sobre a importância da escola e da família irem em busca do serviço. Porque o serviço de proteção existe. E foi isso que nós quisemos trazer no congresso. Há uma blindagem de proteção para os nossos filhos, que muitas vezes não é acionada. E nós precisamos entender que um pai e uma mãe são os primeiros que vão acionar essa proteção. São eles que vão buscar. Nós não podemos usar argumentos vazios ou evasivos. Nós não podemos falar por nós mesmos. Nós precisamos buscar o que vai nos respaldar. E a lei respalda. A coluna da família, a coluna da igreja, a coluna do governo e da escola, juntos, seguram a casa de proteção das crianças. Crianças que têm o apoio da família, da igreja, da escola e do governo, têm acesso aos 4, ela está blindada. A casa de proteção, eu vou chamar assim esse nome, está blindando a criança. Não vai ter nenhuma pornografia ou nenhuma arte, ou nenhum trabalho na escola, ou alguma atividade que um colega faça, ou que peça para ela fazer, que se ela tem o conhecimento e a instrução em casa, na escola, na igreja, e o acesso às leis, porque criança também precisa saber dos seus direitos, com certeza essa criança não vai ser levada para uma atitude ou algo escondido dos pais que venham desprotegê-la, ou que venham deixá-la vulnerável, ou que até atraia para ela atitudes de violência ou de descaso. Nós, como pais e mães, educadores e líderes, precisamos acionar
essas 4 colunas, porque nós nos identificamos, estamos em algumas delas, ou em uma só. É através de mim e de você que nós vamos proteger as crianças naquilo que Deus separou para elas. Uma criança não pode passar da primeira infância para a pré-adolescência, para a adolescência e aí para a vida adulta, sem ter a instrução e o conhecimento que é devido à idade maturacional dela. E esse não é um papel da escola unicamente, nem é um papel unicamente da igreja. Todos os dois apoiam a família. Quem aqui é pai e mãe, saiba que a maior responsabilidade é nossa, porque eu sou mãe. É nossa e uma responsabilidade muito grande. Eu queria dizer para vocês, com todo respeito, que eu tenho o maior prazer de orar por crianças, orar por bebês, orar por mulheres que estão esperando bebês. E eu sinto uma unção muito grande quando nós vamos orar. É muito bom liberar a bênção. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Um segredo que vai ser aberto daqui a alguns dias para todo mundo. Quando a pastora Viviane ora, e eu digo, pai, mãe, imponham as mãos aqui. Orem. Repitam as palavras. Orem o que está no seu coração. Meus irmãos, é algo tremendo, meus amigos. É algo transformador. Porque Deus deu a autoridade espiritual para blindar a família. Foi ao pai e à mãe. Eu oro todos os dias por essa nova geração e por quem cuida dessa nova geração. Mas quando um pai ou a mãe chega lá e põe as mãos comigo, ou ele faz isso e ela faz isso em casa, há um poder de Deus sendo liberado. Porque Deus quer proteger, mas Ele espera que nós nos posicionemos. Deus está agindo através de você e de mim. Ontem nós dissemos a estratégia política por trás da erotização. Muitos pensam assim, estão erotizando as crianças, e alguns pensam, são loucos, são degenerados, são pervertidos, nada disso. Erotizar crianças é um projeto político, e nós não percebemos isso. Pega o material aqui. E exatamente por não perceber a estratégia política, é que nós usamos os instrumentos equivocados para combater quem erotiza crianças. E ideologia de gênero não é compreendida porque ela se esconde atrás de cláusulas de defesa de pessoas. Eles usam pretextos como combater preconceitos, eles usam pretextos como educação sexual para crianças, eles usam pretextos como direitos humanos, mas é só uma placa. Na verdade, o que vão fazer é manipular o entendimento sobre sexualidade das crianças. O perverso é que eles se apresentam como quem faz o bem. Eles se apresentam como quem vai defender crianças. Eles falam em defender a dignidade das crianças. Eles, eu me refiro aos ativistas e delinquentes sexuais. Pode ser um juiz, pode ser um procurador da república, pode ser um promotor de justiça. Ele se esconde até dentro dos cargos. Pessoas que deviam respeitar as leis vigentes, rasgam o Código Penal, rasgam o Código Civil em nome de ideologia. E como a gente identifica esses ativistas? Eles não têm base legal nenhuma. Não há lei nenhuma que sustente a ideologia de gênero. Eles têm que recorrer a cláusulas genéricas. Eles vão ao artigo 1º ou 3º da Constituição, que diz assim, é um dos princípios da República Federativa do Brasil, combater a discriminação. Mas eles não têm nenhuma norma de Código Civil, de Código Penal, nenhuma lei vigente dá autorização a eles. Pelo contrário, o Código Civil, quando se refere a criança e adolescente, artigo 3º, sabe o que o Código Civil diz? Criança ou adolescente menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Agora eu vou pegar de empréstimo a prática
evangélica, repita comigo, quem quiser. Absolutamente incapaz. Esse é o nome que o Código Civil dá a pessoas menores de 16 anos de idade. Absolutamente incapaz. São pessoas que não têm habilidade, pelo seu entendimento, não têm capacidade de tomar decisões. Seja porque não conhece completamente as coisas, seja porque não tem autonomia pessoal de se comportar. Conhece, você pega um menino de 11, de 12 anos, que talvez saiba física, muita física, química, história, mas ele não tem maturidade para se comportar. Essa maturidade é que exatamente está faltando nas crianças, e por isso a lei diz que as crianças são representadas pelos pais. Artigo 1634. O Código Civil, portanto, é categórico em obedecer um comando constitucional, porque é da Constituição que vem a raiz. Vocês sabem que a Constituição é a lei das leis. A Constituição brasileira diz, artigo 229, incumbe aos pais, ou é dever dos pais, criar e educar os filhos. Norma constitucional, artigo 229. Portanto, a lei é categórica em dizer, criança é absolutamente incapaz, criança está submetida aos pais, os valores morais, olha, tem uma lei vigente no país, uma lei tremenda, Convenção Americana dos Direitos Humanos, olha o nome, Pacto de San José da Costa Rica. O Brasil é signatário de um tratado que quando o Brasil aderiu a esse tratado, as normas desse tratado se tornaram uma superlei. Repita comigo, superlei. Essa superlei, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela diz no artigo 12, inciso 4. Olha só o que diz. Os pais, está na lei, têm o direito que os seus filhos menores recebam a educação moral e religiosa que os pais definirem. Quem entendeu isso? Eu vou explicar um pouquinho melhor essa norma para vocês. Essa norma não está dizendo que os pais têm direito a dar a formação moral e religiosa, não apenas isso aos filhos menores, mas muito mais do que isso. Ela está dizendo que, quem é pai e mãe aqui? Levante a mão, papais e mamães. O que essa norma está dizendo? Está dizendo que qualquer pessoa que for falar de temas morais ou religiosos com seus filhos, papais, levante a mão. O que essa lei está dizendo é que qualquer pessoa que for falar de temas morais ou religiosos com o seu filho, antes tem que perguntar a você se pode. Quem entendeu isso? Qual é a norma? Artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é uma super lei no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, quando foi analisar essa norma do Tratado da Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Supremo é categórico. Esta Convenção Americana dos Direitos Humanos é uma super lei no Brasil. Está claro o papel da família na formação moral e religiosa dos filhos, é legal, está na lei. Está claro que as crianças e adolescentes são pessoas absolutamente incapazes, precisam dos pais. Mas a ideologia de gênero rasga tudo isso, põe na lata do lixo, para dizer assim, vamos apresentar às crianças o menu da sexualidade adulta. Quem já foi no Subway? Eu não estou fazendo propaganda não, porque no Subway, você ou outro tipo de restaurante, você pega um pedido, né? E aí tem lá alface, tomate, o que mais? Me ajuda aí. Azeitona, queijo, mortadela. E aí você vai colocando um X, o que você quer, não é assim? E aí você pede um sanduíche. Ideologia de gênero é exatamente isso, só que ao invés de tomate, cebola, mortadela, tem lá bissexualidade, sexo anal, sexo oral, transexualidade, sexo grupal. A criança é apresentada um menu da sexualidade adulta.
Ideologia de gênero é isso, expor as crianças à sexualidade adulta, e as crianças em desenvolvimento são altamente corrompíveis. O que está por trás da ideologia de gênero? 3 fundamentos. 3 fundamentos alimentam a ideologia de gênero. Agora eu vou dizer mais. 3 fundamentos, esses mesmos 3 fundamentos da ideologia de gênero apoiam um movimento pedófilo internacional. Olha que coincidência. Os mesmos fundamentos que os defensores da ideologia de gênero sustentam são os mesmos fundamentos que os que querem fazer sexo com crianças sustentam. Quais são esses fundamentos? Primeiro fundamento: autonomia de vontade às crianças. Olha que perverso. A ideologia de gênero sustenta que as crianças têm capacidade de decidir o que é melhor para elas. Segundo fundamento: autonomia de vontade sexual. Se a criança concordar, está valendo na sexualidade. Olha que perverso. E terceiro fundamento: a criança tem direito ao prazer sexual. Esses 3 fundamentos que estão sustentando a ideologia de gênero são os mesmos que um pedófilo diria, porque os pedófilos, veja, a pedofilia é um movimento internacional organizado. Eles sustentam que, quando mantêm sexo com a criança, estão exercendo um direito da criança, porque na mente doentia, na mente criminosa desses estupradores de crianças, a criança que tem direito ao prazer sexual. E quando eles mantêm a relação sexual com crianças, eles estão cumprindo um direito das crianças. Percebam, os mesmos fundamentos de quem quer fazer sexo com criança e diz que é direito das crianças, são os mesmos fundamentos de professores, promotores, juízes e pessoas em geral, até pais estão aderindo, que sustentam a ideologia de gênero. Esse é um resumo, viu, gente? Tinha muito mais a falar. Eu poderia me deter a cada um desses itens e ficar aqui um monte de tempo, né? Mas nós temos que jantar ainda, não é? Até que hora você pode ficar aqui? Mais 1 hora? Tá bem? Não pode ser muito não, porque amanhã é domingo. Temos que pegar uma praia, comando divino para você. Vocês não gostam de praia, né? Eu também em Brasília não conhecia o Palácio do Planalto até 25 anos atrás. A gente que mora em praia não vai na praia, não é verdade? Eu sei, vocês são metidos. Só porque moram em João Pessoa. Vocês não me enganam. Quem tem filhos aqui até, ou teve filhos ou tem, até 4 anos de idade? Ok. Experimente falar para uma criança assim: Guilherme, imagina que o menino chama Guilherme, tem 3, 4 aninhos. Guilherme, vocês estão num edifício e você quer que ele chame o elevador. Aí você fala assim: Guilherme, chama o elevador para mim. O que você acha que uma criança de 3 ou 4 anos vai fazer? Vai falar: elevador! Quem já passou por isso? Levante a mão bem assim. Experimente falar com uma criança de 2, 3, 4 aninhos. Chama o elevador. A criança vai falar: elevador! Por quê? Até os 6 anos de idade, o que impera na criança é a fantasia. Ela não é um ser racional. Ela não tem um sentido figurado. Ela não tem um sentido... O denotativo e o conotativo estão interrelacionados. Ela não consegue discernir racionalmente. Portanto, quando você diz para uma criança: chama o elevador, ela não entende o sentido figurado. O verbo chamar, você não está dizendo chamar para falar, é apertar o botão, não é assim? É um sentido figurado. A criança não entende isso. E é por isso que ela vai
elevador. Isso já nos indica algo profundo na alma das crianças. O nome disso chama-se fragilidade psicológica, vulnerabilidade psicológica. Eu vou aprofundar o exemplo. O caso vem de Nilópolis, Rio de Janeiro. A minha palestra mais conhecida, infelizmente ninguém me chama mais para dar essa palestra, chama-se A Prevenção do Abuso Sexual contra Crianças. Essa é a minha especialidade. Eu sou especialista em investigar crianças. Eu treinei todas as grandes escolas brasileiras. Marista, Anglo, Mackenzie, por aí vai. E eu estava dando essa palestra em Nilópolis, Rio de Janeiro. E ao falar da fragilidade psicológica da criança, que não compreende as coisas, ou compreende de forma distorcida, por razões dela. Um jovem veio ao final da palestra e me disse: Dr. Sheab, eu tenho um exemplo de fragilidade psicológica, veio da minha casa. E me narrou esse jovem. Nós somos 5 irmãos. Eu sou o quarto, o caçula era 3 anos mais novo. Eu devia ter 8 aninhos. E meu irmão mais novo tinha de 4 ou 5 aninhos. Nenhum de nós fazia xixi na cama. Mas o caçula começou a fazer xixi na cama. O meu pai não era um homem assim muito sensível, mas era um homem correto. E depois de tantas vezes falarmos com ele, meu pai falar com meu irmão, um dia meu pai se irritou porque ele insistia, fazia muito xixi na cama e molhava tudo. Meu pai então se virou e eu estava presente. Quando meu pai disse para o meu irmão mais novo: se você fizer xixi de novo na cama, papai vai pegar uma faca na cozinha e vai cortar o seu piu-piu. Perceba que a vontade do pai não era pegar a faca na cozinha e cortar o piu-piu. Mas você entendeu o que o pai falou? O que o pai falou? Se você fizer xixi na cama de novo, o papai vai pegar uma faca na cozinha e vai cortar o seu piu-piu. A mensagem foi dada. Nós falamos para as crianças atrocidades. E os meninos estão lá atentos ao que falamos. Filmes, músicas. Você acha que as crianças não estão atentas ao que a Anitta canta? Para você, jovem, pode ser tranquilo, mas para uma criança de 5 anos, de 6, ela está entendendo literalmente o que é figurativo. E às vezes está entendendo e vai fazer o que canta. Quem está entendendo isso? A criança é altamente vulnerável que se fala, pois esse menino ouviu muito bem o pai. Passou algumas semanas. Essa criança então, um dia fez xixi na cama. O pai acorda à noite porque ouviu um barulho, pensou que era um ladrão. E o irmão me conta: eu também acordei, a casa era pequena. O barulho vinha da cozinha. Meu pai foi à frente pensando que estava sendo vítima de um assalto. Quando chegamos na cozinha, percebemos que não havia assalto nenhum. O meu irmão menor estava lá, com uma faca na mão, a cuequinha abaixada. E meu pai teve a sorte de chegar a tempo, porque ele ia cortar o piu-piu fora. A ordem foi dada. A criança entendeu o que foi falado. Isso é fragilidade psicológica da criança. As crianças são massacradas nesse país. São a minoria mais usada. Agora os movimentos ativistas LGBT, porque parece que os gays, as lésbicas são pessoas assim que não têm nenhuma proteção. Não. Os gays, as lésbicas, as pessoas merecem respeito. Não estou me referindo aqui às pessoas gays, não. Essas, os travestis, transexuais, merecem o nosso respeito, ponto. Eu estou me referindo aqui a um movimento ideológico. Muitos nem são gays, mas se colocam no movimento ativista, que rasga as leis,
rasga a Constituição, rasga o Código Penal para uma ação política que usa os gays. Os gays são mais uma massa de manobra desses ativistas. E eles usam as crianças também. Aí eu fico nervoso. Porque as crianças são absolutamente incapazes, indefesas. E o Brasil se transformou num grande local de sacrifício das crianças. Porque são desconsideradas na sua fragilidade psicológica. Rasga-se as leis, rasga-se a dignidade de uma criança. Quando você apresenta um tema sobre bissexualidade, imagine vocês, eu não vou mostrar aqui, mas imagine vocês que em Contagem, ou em Goiás, ou em Brasília, os casos são diversos, em que o professor pega crianças de 8, de 10 aninhos, e dá o dever de casa, pesquisa para mim como 2 homens transam. Como é o sexo grupal? Pesquisem, meninos. Estou falando de crianças de 10 anos, de 11 anos. Isso é um crime, a violação dos direitos dessa criança. Por quê? Porque ao ser exposta a temas pornográficos, há uma violação clara, há uma erotização profunda dessas crianças. E quem diz isso? A Constituição. A própria Constituição determina, no artigo 21, inciso 16, que a União deve classificar de forma indicativa os programas de rádio e TV. Lembra disso? Quando assistimos um programa na televisão, classificação indicativa, livre, classificação indicativa, 10 anos. Ou seja, apenas maiores de 10 anos podem assistir. Classificação indicativa, 14 anos, só os maiores de 14 anos podem assistir. A Constituição prevê e reconhece que crianças possuem fragilidade psicológica. Obriga a União a classificar filmes, programas de rádio e TV e espetáculos. E o órgão público orienta, indica às famílias, olha, aqui tem cenas de sexo. Os 3 critérios de classificação indicativa são drogas, violência e sexo. Questões da sexualidade. E quais são as questões da sexualidade que a lei é categórica? Vou dizer para vocês. A primeira norma categórica, Código Penal, artigo 218-A. O que diz o artigo 218-A? Ele diz que não se pode apresentar imagem de relação sexual, conjunção carnal, ou atos libidinosos a menores de 14 anos. Esta é a idade que o Código Penal estabelece como a idade de proteção máxima da sexualidade, menores de 14 anos. De modo que o 217-A, que é o estupro de vulnerável, ele contempla o seguinte: os menores de 14 anos, segundo o Código Penal, são altamente vulneráveis na sexualidade. De modo que se você apresenta imagens, se você apresenta essas crianças, a pessoa se masturbando, por exemplo, a configuração penal é grave. Eu vou dar um exemplo para vocês. O STJ se deparou com o seguinte caso. O empresário, ele contratou uma mulher que pegava meninas de rua. E ele foi para o motel, estava no motel, e essa moça entrou no carro com uma criança de 9 anos de idade. A criança é levada para outra cama do mesmo quarto. A criança fica numa cama, o empresário fica na outra cama. A instrução criminal foi claríssima, não houve nenhum toque na criança. Estão acompanhando? Eu vou contar um fato muito grave, mas a criança ficou na cama e o empresário ficou na outra cama. A mulher não saiu, ficou na antessala. O empresário então jogava dinheiro, notas de dinheiro, para ela se despir. Ela se despiu, ficou nua. Menina de 8 anos, nua. O empresário então se despe e ele se masturba olhando para ela e falando pornografia. O STJ se depara, o que aconteceu aí? Qual a tipificação dessa conduta? O STJ entendeu que mesmo sem ter havido contato físico nenhum, o empresário, o abusador não tocou na criança, não houve penetração, não houve beijo, ele não encostou um dedo
na menina. O STJ entendeu que houve estupro de vulnerável. 9 anos de prisão. Quem está lembrando do MAN? Lembra da menina que tocou no homem nu? Lembra ou não? Sim ou não? Tem alguma relação? Um homem nu, pênis, podia ser a vagina, podia ser o ânus, ou, escute bem, o artigo 241E do Estatuto define o que é pornográfico. Não só o Código Penal. Há uma norma no Estatuto da Criança e do Adolescente. O 241E. É uma norma de interpretação. Essa norma de interpretação, o 241, artigo 241E do Estatuto da Criança e do Adolescente, define que é pornográfico tudo que se refere à relação sexual ou a órgãos genitais, ou atos libidinosos. O que é ato libidinoso? Eu vou agora apresentar para vocês uma descrição pouco desagradável, ok, gente? Vamos lá? Conjunção carnal, pênis ereto penetrando vagina. Conjunção carnal, tecnicamente falando. O que é atos libidinosos? Atos libidinosos são todas as práticas que não sejam conjunção carnal. Sexo oral, sexo anal, carícias íntimas, masturbação e atos libidinosos. Então, portanto, tudo que é relação sexual ou conjunção carnal, tudo que é ato libidinoso, tudo que é órgão genital apresentado à criança é pornográfico. E pornográfico, de acordo com o artigo 78 do Estatuto da Criança e o 79, nenhuma mensagem pornográfica pode ser apresentada à criança ou adolescente. Está claro, não está, gente? Alguma dúvida? Doutor Shelby, mas a aula de biologia tem que mostrar, é diferente. A aula de biologia não se aplica a isso. Porque ali você vai ter crianças, especialmente adolescentes, porque lembra, há uma prescrição em relação a isso. Aí há que se considerar variáveis, mas não é no museu. Agora os pedófilos que forem pegos com criança em motel vão dizer, não, eu estava dando aula. Não, não tem aula não. Portanto, a criança é altamente vulnerável, porque ela não tem capacidade de compreender, e a lei protege essa vulnerabilidade, pois a ideologia de gênero, o ativismo da ideologia de gênero, rasga todos os códigos de defesa da integridade sexual da criança. O STJ disse que não é só o corpo físico que é protegido pelas normas, o corpo físico das crianças. O STJ diz que se protege a integridade sexual, porque uma das estratégias dos pedófilos, eu quero mostrar isso para vocês muito claro, uma das estratégias dos pedófilos é naturalizar, acostumar a criança ao nu. Os pedófilos, eles precisam, e muitos pedófilos não abusam, eles já preparam a criança para o próximo pedófilo, funciona assim. O pedófilo tem acesso a uma criança, ele sabe que ali não vai dar tempo dele cumprir o que ele desejaria. Então o que ele faz? Ele mostra o pênis para a criança, ele pede para a criança tirar a roupa, ele fala pornografia para a criança. Por quê? Para o pedófilo, ele prepara aquela criança para a pornografia. Uma criança acostumada ao pornográfico, ao nu, a criança acostumada ao nu é um presente para o pedófilo. Porque se a criança vê o nu, e qual o problema? Ela, quando vê um pedófilo nu, ela não vai desconfiar, vai achar normal. É por isso que a maldade do MAN e de todas as exposições que rasgam a dignidade da criança, num país que o Brasil, o mundo inteiro, diz assim, os meninos brasileiros e as meninas são muito gostosos para o sexo. Quem fala isso é o mundo para o Brasil. O Brasil já é o maior destino de quem quer sexo com crianças. E aí vem um monte de ativista sexual maluco para dizer que a criança pode sim ter acesso ao nu, ao pênis, à vagina. É revoltante. Mas o que me incomoda não são os loucos, nem os maus. Porque essas pessoas querem sexo com criança, lembra? O que me incomoda hoje são as mulheres. Eu fico pensando assim, onde estão as mulheres brasileiras? Está tudo bem, o homem vai entrar no banheiro com vocês? Vocês estão bem?
Eu não vejo uma mulher se levantar. É em Brasília, eu não vejo em nenhum lugar. Não tem mulher, não. Os caras vão entrar no banheiro com as suas filhas na escola. Um menino de 14, louco por sexo, com a sua filha de 10. É banheiro unissex, está tudo bem, mulheres? Pois é. Como promotor, eu já lidei tantas vezes. O que muitos estupradores fazem? Eles se vestem de mulher para estuprar as mulheres. Como funciona? O homem se veste de mulher. Um deles lá em Brasília era bem cedo, as empregadas, enfim, as mulheres saíam 4h30, 5 horas, lá em Brasília, as cidades grandes é assim. E o homem ficava vestido de mulher e estuprava a mulher. Então, portanto, ele não era reconhecido. Agora ele vai poder entrar no banheiro com vocês. Se a mulher não abrir a sua boca, vocês agora vão aguentar caladas. Entenderam ou não? Não tem nenhum preconceito. As pessoas que têm disforia de gênero, ou têm qualquer forma de opção sexual, elas são livres. Agora, expor meninas, mulheres, porque imagina, o banheiro, olha, o abuso tem lugar, hora e dia para acontecer. Você sabe onde acontece abuso? Banheiro de shopping, banheiro de escola, banheiro de condomínios, banheiro de igrejas. O banheiro é o lugar do abuso, gente. Portanto, é necessário que a gente levante uma ação agora bem espiritual. Abre bem os seus olhos, assim, ó. Abrir os olhos. Defender as minorias, com certeza. Eu não duvido que haja preconceitos com as pessoas, com as minorias sexuais, vamos dizer assim. Merecem respeito, volto a dizer a vocês. Gays, lésbicas, travestis, transexuais. Pessoas dignas. E eu digo isso e repito, um dos meus maiores aliados na luta contra o abuso são os travestis. Não é raro travestis virem a mim depois das palestras e se apresentarem: doutor, eu quero, que coisa bonita, um diretor em Araucária, no Paraná, travesti, no final da palestra veio dizer: olha, na minha escola eu combato o abuso, eu não aceito o abuso contra as crianças. Entende isso, gente? Vamos fazer uma coisa radical agora? Só quem quiser. Repita comigo. Eu. Tem certeza? Ai, meu Deus. Amo os homossexuais. Foi bem. Achei ótimo. Houve um envolvimento. Eu senti o calor na voz de vocês. Eu senti assim que vocês sentiram felizes. Eu amo os homossexuais. A igreja, repita comigo, quem quiser, a igreja ama os homossexuais. Jesus Cristo ama os homossexuais. Essa é uma palavra que nos alia, que nos une a algo fundamental. Não é ganhar discursos, não é ganhar, não. E a nossa fé cristã se baseia no amor. Eu outro dia estava falando com a liderança, você Saeli lembra, e eu falava assim com a liderança: não me peçam para falar sobre o amor de Deus. Eu vou me abrir com vocês. Orem por mim, para me converta realmente. Mas a verdade é que o amor de Deus é constrangedor. E eu ainda procuro uma... Coríntios 13 não dá. No fundo do meu coração. Porque eu quero praticar o amor. Agora, Coríntios 13... Gente, é muito. Eu digo, olha, eu preciso mais. Eu estou raso. Leia lá Coríntios 13, 1 Coríntios 13, o amor de Deus, o amor ágape, que coisa sobrenatural,
para ser praticada aqui na terra. Então, essa ideia de que as pessoas merecem respeito é uma coisa. Eu quero que vocês entendam. Nós não temos luta com gays, lésbicas, não. A nossa luta é contra os movimentos ativistas. Muitos colegas meus no Ministério Público Federal, os promotores de justiça, ativistas da causa gay, não são homossexuais. O que está por trás dele é uma ideologia socialista, que usa os gays, usa os negros, usa as mulheres, o feminismo radical, os negros, os movimentos negros são todos socialistas. Mas os negros, eu pergunto aqui, os negros, há racismo ou não há no Brasil? Há ou não há? Há racismo. O socialismo se apodera dos movimentos que são de fato vítimas, ele usa as pessoas para a sua causa. E por que o socialismo faz isso? Porque o socialismo naufragou como doutrina político-econômica. Imagina que você vá fazer uma reforma, aí você faz uma cotação, você quer construir um prédio, imagina que você está construindo um prédio, aí você faz uma cotação de empresas, aí 3 são classificadas. Estão brincando comigo? É você que está fazendo a cotação. Aí você vai fazer a entrevista com os 3 classificados. Aí chega para você alguém que fala assim, olha, aqui estão as obras que eu já fiz, você quer construir um prédio, né? Aqui estão as obras, aí você pega o catálogo, puxa, você já construiu na Ásia? Você já construiu na África? Você já construiu na Europa? Você já construiu na América do Sul? Poxa, a sua empresa de construção é muito boa. Sim. Eu poderia visitar algumas das obras que você construiu? Não, todas desabaram. Não entendi. Não, eu já construí no mundo todo, eu tenho uma experiência muito grande. Mas todos os meus prédios desabaram, morreram muitas pessoas. Ô doido. Esse é o socialismo. Todos os regimes socialistas faliram, desabaram e mataram um monte de gente. E eles insistem em dizer que agora vai dar certo. Alguém aqui contrataria essa empresa? É um fracasso de público, com muitos mortos. Mas o socialismo insiste hoje, é ele que está nas faculdades. Quem é universitário aqui? Universitários. Quantos professores seus são socialistas? 50%, 80% ou 100%? Quem acha que é 50% são socialistas? Quem acha que é 100%? Filmou, né? 100% está ganhando. Não deu certo em nenhum lugar. Fracasso de público, mas sucesso e mortes. De modo que é o que está por trás da nossa luta. Há uma luta político-ideológica, mas há uma luta contra as ilegalidades. Mas eu queria aprofundar um pouquinho vocês sobre a ideia dessa fragilidade psicológica das crianças. A ONU fez um estudo profundo sobre a influência das imagens. Vocês sabiam que crianças são altamente influenciadas pelas imagens? Não é só imagens não. Quem aqui faz academia? Quem já fez spinning? Spinning? Não? Cai, já não tem mais. Imagine você ir para uma academia com a música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela. Olha você pedalando. Que vem, que passa. Percebe ou não? Essa é a música para malhar? Não mesmo. Por que não? Porque não estimula você. Qual que é a música que você gosta de malhar? Vale AC/DC? Brincadeira, brincadeira. A música altera o meu e o seu estado de humor. Sim ou não? Profundamente. Não é de brincadeira, não. Eu posso manipular a vontade das pessoas com músicas.
fazê-las, imagine crianças. O que acontece nas escolas públicas? Pastor, no intervalo, eles põem a Anitta, a Beyoncé e o Justin Bieber para cantar, ou um funk. Depois quer que os meninos voltem para a sala para estudar. Não vai dar. Entendeu por quê? Você ativa um modo de ser incompatível com a concentração. Mas a ONU foi analisar a influência das imagens. E a ONU fez um estudo muito profundo, chama Smoke Free Movies. Recomendo. Quem lê inglês tem acesso no site da Organização Mundial da Saúde. Smoke Free Movies é interessante, muita base de pesquisa, estatística. Então, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, se debruçou e verificou algo impressionante. Nos últimos 10 anos, o estudo é de 2015, em 10 anos de pesquisa, a ONU descobriu que na mesma proporção em que filmes aumentaram a exposição de fumantes como personagens, na mesma proporção, naqueles 10 anos, aumentou o consumo de cigarros entre crianças e adolescentes. É matemático, é quase uma coisa assim, exponha mais personagens em filmes fumando, que a mesma proporção de aumento nas imagens vai corresponder ao aumento de crianças e adolescentes fumando cigarros. É claro, Smoke Free Movies, você sabe, filmes livres do cigarro, é a tradução. From evidence to action. Das evidências às ações. E qual ação a ONU propõe? A ONU diz o seguinte: filmes em que haja pessoas fumando só devem ser assistidos por maiores de 18 anos. É a idade que a ONU contempla que as pessoas ganham autonomia de decisão. E um dos fundamentos do estudo da ONU é exatamente o fato de que, ao ser exposta a imagens, as imagens determinam o comportamento das crianças e adolescentes. Querem ver isso agora? Nós vamos assistir um filme, é um filme, uma brincadeira, mas é uma experiência que o Fantástico, olha que interessante, o Fantástico, ele mesmo, fez alguns anos atrás, onde coloca crianças para receberem ordens da televisão. Você vai ver agora como seus filhos e netos reagem a propagandas, a programas, a músicas. E nós agora vamos analisar e ver na nossa frente a fragilidade psicológica da criança ao lidar com imagens da televisão. Tudo bem, gente? Tá pronto? Uma experiência que só é possível no mundo fantástico da nossa Câmara Kids. Fala, Davi! E aí, cara? Beleza? Senta aqui um pouquinho. Legal. Vou botar o programa para você ouvir, quer? Muito prazer, vocês de casa. O nosso programa tem muita coisa engraçada. E esse programa de hoje é muito especial, porque nós conseguimos falar com a criança que está em casa. E quem é a criança que está em casa? Quem é que está em casa hoje? Eu Quem é você? sou a Estela. O que vocês estão fazendo em casa hoje? Sim, vocês que por acaso estão comendo jujubas. Será que vocês querem participar desse programa? Ô, Estela, o que é que você mais gosta na vida? Ver TV. Muito bom! Então estamos falando com a pessoa certa, né? Então é o seguinte, Estela, você vai nos acompanhar, ok? Atenção, David, vai começar a brincadeira agora, hein? Primeiro desafio que eu vou te dar: pintar um bigode na cara da Tata Werneck. Solte sua arte, Estela, vai! Não tem ninguém vendo a gente, cara, aproveita. Isso, Eu tô garota. vendo a gente. Muito bom, garota. Vamos ver o que ela vai... Vocês estão me vendo? É Claro, lógico! ora, que Nós somos uma pergunta. televisão 3D, minha filha. Tá achando o quê? Ih, caramba. O que ela... Oi! Cara, O que foi? olha, esses bonecos são estranhos. Mas ele não falou contigo, né? Ele falou! Olá!
tô entendendo, Davi. O que houve? Mas ele tá falando comigo. Ele quem? Ele! Foi pra lá? Tá, eu vou ali no Marco. Vê se você consegue falar com ele que eu já volto, tá? Eu vou ali rapidinho. Não, peraí. Ah. Peraí, fica aí na porta aí. Vê se você escuta. Tá, peraí. Poxa, David, Vamos por que mais a gente saber. só conversa com criança, cara? Adulto é chato. Adulto não tem graça de nada. Vamos fazer arte. Você podia rabiscar isso tudo, hein? Esse louro José tá muito feio. Boa! O Naldo e o Neymar estão com inveja. Que tal se você fizesse um novo penteado pro Neymar? Tá muito bom. E agora que tal a gente fazer um óculos no Naldo? Eu acho que o seu Arnaldo vai gostar muito. Você tem que fazer algumas bagunças. Sim. Você tá muito certinho. Pega essa almofada, David. Agora, gira ela. Bate com toda ela. a força na Vai, cara vai. dele aqui. Isso. Joga. Roda e bate com força. Isso. Lá em cima. Isso, David. Tá muito Tá fraco. fraco, Tá mas... muito fraco. Isso, eu quero ver pena. A almofada é mais forte que você, rapaz. Eba! Olha, Legal! Isso é pra você. eu não gostei dessa cor. Pega outra para mim. Ah, muito bom! Agora pode falar com os peixes, não é? Agora isso! Muito bem! Mas já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Ei! Isso! Isso, garota! Isso! Ana, que bagunça é essa, Ana? Eles pediram pra fazer. Eles gostaram. Ixi. Ixi! David, que bagunça é essa, cara? Sujou o móvel todo, sujou o chão de tinta. Como é que vai fazer agora? Quem mandou você fazer essa bagunça toda? Ei! Fala. Eles estavam mandando fazer bagunça. Acredite em mim. Agora, não tem mais jeito. Vou ter que pegar um balde e vassoura. Vamos lá me ajudar pelo menos, né? Pegar um balde e vassoura. Aí, David! David, não vai não, fica aqui! Ô, David. David, vamos lá. Tá bom, tá bom. É isso aí. Criança é 10, né, gente? A Associação Americana de Pediatria, imagina, pesquisando crianças de até 8 anos de idade, descobriu o seguinte: até 8 anos de idade, a criança não sabe o que é propaganda e o que é programa. Nessa experiência que acabamos de assistir, muito engraçada, mas há algo sério por trás, muito sério. Crianças ali, vocês viram, a mais novinha eu acho que tinha 5 aninhos, mas tinham meninos ali de 8, talvez 9 anos de idade. Concordam, gente? Eram várias idades. Tinha uma menorzinha talvez de 5, e o mais velho, acho que 8 ou 9. E eles conversaram com um personagem que estava na televisão. Que bom que foi brincadeira, não é? Quer dizer, uma brincadeira que as mamães aqui que cuidam da casa, e os papais também que cuidam da casa, como eu, que lavo coisas na cozinha, que minha esposa não ouça isso. Ela está aqui, está sorrindo. É a dificuldade que eu tenho realmente. Jogar tinta no chão, pintar a parede. É engraçado, entre aspas, mas imagina isso na vida real. Agora imagine que a televisão diga assim: faça sexo. Imagine que a televisão fale em práticas sexuais. Imagine que não seja a televisão, imagine que seja um professor em sala de aula. Imagine que seja um professor mostrando um filme e estimulando a criança ao sexo. Percebem? As crianças vão reagir. Porque elas são altamente vulneráveis. São pessoas em desenvolvimento. E nós podemos manipular, corromper a sexualidade natural das crianças, estimulando as crianças a práticas diversas. Está claro isso, gente? Ficou muito evidente.
A ONU pesquisou, tem pesquisas Smoke Free Movies, você entra lá no site. Exemplos concretos, tem diversos, não só esse que eu mostrei. A lei é determinante, o próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 37, diz, é abusiva a propaganda que se aproveita da inexperiência das crianças. A lei contempla expressamente a fragilidade psicológica das crianças. O Código Penal propõe protegê-las de toda forma de pornografia. O Estatuto define, é pornográfico, relação sexual, atos libidinosos ou apresentar imagem, foto dos órgãos genitais. Está muito claro. Todavia estamos diante de um movimento que é um movimento ilegal, que é um movimento que viola as leis, e ontem nós explicamos muito bem, precisamos agir. Não se trata aqui de nenhum preconceito com pessoas e suas ideias, é o contrário, é respeito às crianças. Imagine você, a criança que ainda não tem ideia de amizade, um menino de 6, uma menina de 7, 8 anos, ainda está desenvolvendo a ideia da amizade. Vem um professor em sala de aula para combater, entre aspas, o preconceito a bissexuais e apresenta a crianças de 7, de 8, 9 anos de idade o tema bissexualidade. Perceba, a criança ainda não tem a noção de amizade e é apresentada a ela a ideia de que há intimidade sexual entre pessoas do mesmo sexo. E mais, no caso do bissexual, é alguém que mantém intimidade sexual com alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. Corrompe a criança. O mais grave, estão fazendo isso em sala de aula, nas escolas, sem que a família saiba. As famílias estão sendo enganadas. E aqui é uma gravidade. Quem está sendo estimulado a fazer isso são os professores. Nós temos professores aqui? Levante a mão, professores. Veja que interessante. A ordem vem de Brasília, ou da Secretaria de Educação, ou de diretores de escolas particulares. Eles escolhem materiais didáticos. Mas quem vai dar aula? É o ministro da Educação? É o secretário de Educação? Não. Quem vai dar aula é o diretor da escola? Quem vai dar aula é um professor. Quem está sendo também vítima, além da criança, que é exposta à pornografia, além da família que está sendo enganada porque não sabe que na sala de aula do filho há ativistas sexuais apresentando temas complexos, mas agora há uma terceira vítima, que são os próprios professores. E aí entra uma chave fundamental para nós, porque quem vai ser processado pelos danos causados ao ministrar a aula não é o ministro da Educação, não é o diretor da escola, não é o secretário da Educação, é o professor. Portanto, há 3 vítimas nesse processo da ideologia de gênero. As crianças, porque estão sendo usadas, violadas na sua dignidade. A família, porque usam ambientes onde os pais não podem estar na sala de aula com os filhos. Usam ambientes onde a família não pode estar para apresentar às crianças temas abusivos e ilegais e que violam os direitos da família na criação dos filhos. O que podemos dizer é que aluno tem família. Vamos repetir? Aluno tem família. Eu não aceito a violência contra a criança. E eu venho aqui dizer assim, não aceite você também. Eu não sou um procurador aqui. Eu sou apenas o Guilherme. Vocês já sabem. Somos a flor da erva que murcha e se vai. Tremenda rapidez. Somos assim. As pessoas olham para mim e pensam, o procurador, que triste. Eu não sou nada. Eu venho aqui em nome de um Deus poderoso, que disse ao meu coração, Guilherme, se ninguém for lutar, você vai sozinho? Deus, no meu coração, um filme ridículo não é bom, né? Mas Deus pergunta ao meu coração, Shelby, se ninguém for lutar contra o mal, você vai sozinho? Eu vou. Quem vai aqui? Quem vai dizer assim, eu vou. Eu vou. Não espere muitas pessoas.
A gente está sempre assim, é tanto ataque, gente. Eu não reclamo do ataque, não. Eu não vou nem falar o que eu faço quando eu sou atacado. Eu comemoro. Mas o pessoal acha que eu sou doido. Você vai fazer uma festa? Vou. Por quê? Foi a CPI que te convocou. Glória, agora eu vou. Mas o coração... A gente fica profundamente triste quando vê o mal prosperar. Até o mês passado, o livro que Deus falava era Amós. Leia um livro de Amós. O livro de Amós é um livro presente. Mas agora mudou o livro. Sabe qual é o livro? Abacuque. Ah, muito lindo ler o capítulo 3, né? É o capítulo 1. Não vai para o 2 não, fica no 1, vai no máximo no 2. Ali, é claro, a gente tem que ler tudo, mas Abacuque para mim veio no coração. A dor do profeta diante do mal prosperando. E ele abrindo o coração e dizendo, até quando, como? Até chegar o justo viverá pela fé, foi difícil. Não contemple a vida espiritual como uma coisa linda, uma apoteose, não é assim. Temos que chorar, temos que contemplar, analisar, planejar. E o livro que eu sugiro a leitura é Abacuque. Mas se coloque não como lendo Abacuque, se eu coloque você como Abacuque. Porque nós estamos numa situação parecida. O nosso Deus é maravilhoso, é um Deus que tudo pode, nada vai frustrar os planos de Deus na sua vida, nada. Mas perceba, Jacó, quando se deparava com Esaú, e o temor de Jacó é que Esaú ia querer acertar as contas, não é isso? No retorno. O que Jacó fez? Uma coisa muito feia. Mandou os filhos na frente. Horrível isso. Não é? Jacó manda os filhos na frente, porque se Esaú mostrasse rancor, mostraria primeiro aos filhos. O que você acha que Esaú ia fazer com os filhos? Matá-los. É o que estamos fazendo hoje, com as crianças e adolescentes do Brasil. A igreja manda os filhos à frente. Por isso Deus trouxe ao meu coração que estamos sendo levados para a Babilônia, mas não cativos. A nossa omissão é que está nos levando. E os nossos filhos, menores, crianças e adolescentes, estão indo à frente na sala de aula. Por isso a urgência de que nós tenhamos a dor de Abacuque, mas nos contemplemos também como atores, agentes. Ainda há tempo, igreja. Eu venho aqui apresentar munições, 9mm, bazuca, faca, pedra, tem Davi aqui? Pedra. A melhor arma às vezes é uma pedrada. Eu dou armas para vocês, mas quem vai usar é você. Portanto, tome cuidado. Treine, leia, se informe, se unam em grupos de pertinência, professores, famílias, pastores. Eu não venho dar uma palestra, entenda isso. Eu venho aqui dizer, eu estou aqui para estar com vocês. Mas quem vai ter os sonhos é João Pessoa, é a Paraíba. Amém, gente? Louvo a Deus porque eu orava pelo Nordeste, muito mesmo. Eu falava, meu Deus, o Nordeste não tem uma cidade, tem Juazeiro do Norte, é verdade. O Ciralã fez uma coisa, aliás, fantástica, mas não é igreja ainda. Não foi igreja, foi um cristão ok, mas não houve comunhão, foi uma ação isolada. Amém, glória a Deus, o que ele fez é fantástico. Eu treinei a rede, olha só,
Olha o que é a ideia de um ungido de Deus. Um advogado cristão, Shelby, foi o livro em amarelo. Ele ficou indignado quando ele... Que isso? Guilherme, isso aqui é verdade? É. Aí, não, vamos fazer agora. O que ele faz? Ele vai à secretária de educação. Secretária, isso é ilegal, tal. Foi à OAB, juntou OAB com Secretaria Municipal de Educação. Sabe o que a secretária disse? Doutor Ciralan, a partir de agora, nenhum material didático será colocado em escolas sem antes o aprovo da OAB. E quem é a OAB? É a comissão da criança. Quem compõe a comissão da criança? Não conto. Entenderam? Então ele foi direto num dos gargalos, onde materiais didáticos são um dos maiores gargalos de apresentação de pornografia à criança. E ele já fechou esse gargalo. Eu treinei há uma semana, vocês não acreditam, 25 professores da rede pública, coordenadores, e dizendo para eles o que é pornográfico e material didático, o que não pode entrar, e eles já estão tirando, ele já mandou os 1.400 materiais didáticos para serem analisados. É gol de placa. Está tudo no blog, botei até no blog, critérios para avaliação de materiais didáticos quanto à sexualidade. Entendeu, Rodrigo? Está pronto para João Pessoa, está pronto para escolas particulares daqui, está tudo no blog. Então, gente, dizer assim, todo esse material está à disposição de vocês, eu quero que vocês peguem, que vocês leiam, acessem o blog, se capacitem, e nós vamos formular projetos para a cidade, para a Paraíba. Eu creio nas mulheres, as mulheres negras se levantaram, eu vi vocês. Lideranças, mulheres negras são o BOP, é um tático tremendo, porque Deus quer usar o cabelo das mulheres negras, Deus quer usar a cor da pele das mulheres negras, Deus quer usar a dor que elas sofrem pelo racismo, e as mulheres negras, eu falo assim, eu quero ser seu amigo, combinado? Quero ser amigo das mulheres negras, e queria que essa igreja contemplasse, talvez, aí pelo Brasil, já tem um grupo que me procura, eu estou com elas, e elas me mandam mensagem, doutor Shelby, mas eu não quero te ocupar não, minha irmã, você é X9 aí, tá lá dentro de uma faculdade no Rio, doutor Shelby, olha aqui, opa, isso aí, me manda mais, está dentro de movimentos, manda mais, vamos pensar, eles estão errados, a gente tem que amar esses ativistas, até os ativistas doidos a gente tem que amar, mas olha gente, unir forças, amém? Vamos estar juntos, eu glorifico a Deus por esse tempo, Deus abençoe as famílias da Paraíba, Deus abençoe as crianças da Paraíba, Deus abençoe gente. Glória a Deus, que bênção. Todos nós fomos muito edificados, doutor Guilherme, e a gente agradece como igreja. Tem muitas perguntas que foram enviadas enquanto o senhor estava falando. Eu sei que nós não teremos tempo para contemplá-las, mas eu vou enviar todas para o doutor Guilherme Shelby. Mas teve duas, muito simples, que essa pergunta ela se repete anualmente, inclusive me faziam muito essa pergunta em consultório. E eu queria que o senhor respondesse, é se pai e mãe, é salutar tomar banho com filhos pequenos? Volta a ideia da naturalização do nu. Não há um conceito legal sobre isso, não há uma exposição clara. O 241 diz, artigo 241 do Estatuto da Criança, ele contempla como critério de hermenêutica legal, que é pornográfico apresentar órgãos genitais à criança. É uma cláusula geral no Estatuto da Criança e Adolescente. O contexto do pai e da mãe não é erótico. É o pai ou a mãe que tomam banho nus com crianças. Agora veja, a criança a partir dos 2, 3 aninhos, ela começa a contemplar claramente a diferenciação dela, da mãe ou do pai. Quando ela começa a contemplar isso, é interessante os cuidados. Por quê? Se uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, a partir dos 4 anos, se a criança começa a ter como natural o nu do pai ou da mãe,
aquilo é um processo que pode se estender às outras pessoas. E a criança é ingênua, ela é frágil. Então, ao contemplar o nu e não se escandalizar, não ter o cuidado, ela também pode começar a não ter o cuidado consigo mesma. A criança pode não ter problemas em ficar nua diante de outras crianças, adolescentes ou adultos. Então, portanto, há uma singeleza e, ao mesmo tempo, complexidade. Porque é algo que vai depender muito do contexto familiar, mas eu diria como alerta, é fundamental que não estressar, né? Não stress, salientar em inglês, né? Stress. Mas não dar tanta ênfase, mas paulatinamente levar a criança a ter o cuidado com a proteção do seu corpo, as roupas íntimas, a calcinha, a cuequinha, a roupa para a criança, menino ou menina, tem um contexto higiênico. Os meninos na praia podem ter problemas de saúde se não usarem o calçãozinho, né, o biquíni. A criança que se acostuma, já salientei, com o nu, ela pode estar aberta a ver pessoas nuas. Então é necessário ter um cuidado muito grande. E esse processo é muito familiar. Mas eu diria que a partir dos 6 anos é totalmente desaconselhável. A partir dos 6 anos é totalmente. Não há uma idade para eu dizer. Eu vou dizer comigo, até os 2 aninhos com a Maria, o Pedro, que é meu filho, eu já estou afastando. E dizendo para ele muito assim, eu falo pinto. Falo com ele, ó, o seu pinto. Né? E não, só o Pedro pode tocar no pinto. Digo assim, brincando, né? Bumbum, botou a mão no bumbum, tem que lavar a mão. Por quê? O bumbum tem fezes. A noção do ânus é muito importante para a criança. Deixa eu aproveitar aqui. Porque o ânus, gente, é um local de fezes. Se você perguntar para um médico, o procedimento de fazer intervenções cirúrgicas no ânus é complexo. Porque a existência de bactérias, isso tem que ser trabalhado com as crianças, porque ela tendo a noção biológica, a primeira noção que a criança tem que ter da sexualidade é biológica, para que ela entenda a função dos órgãos biológicos. Mas quem está dando a primeira noção dos órgãos genitais para as crianças é a Anitta. Trágico, né, gente? Obrigada, doutor. Então, a dica, o alerta, na questão da primeira infância. 6 anos é o finalzinho da primeira infância, já seria então esse momento de termos um cuidado. Doutor Guilherme Shelby, muito obrigada. Deus continue lhe usando, lhe honrando, e levando, trazendo para a nossa igreja, né? Estávamos ali conversando com o pastor, 2018, queremos o Senhor aqui novamente, que Deus assim dê mais tempo para isso. Quem sabe, não só no Congresso Proclama Kids e Família, mas também em outros congressos, né, pastor Martinho? Deus vai proporcionar novas oportunidades. Então, receba o aplauso da igreja de uma forma carinhosa. Doutor Guilherme Shelby, ele é muito, dá muita atenção, ele é muito amável nessa área, para dar atenção a nós pais, famílias. Então, ele vai estar ali com o material dele ainda. Pode autografar seu material, pode tirar suas dúvidas, e eu posso deixar o senhor bem à vontade, pode ir, que a gente vai estar concluindo aqui. Deus abençoe. Tchau.